No episódio de hoje, nós falamos sobre a influência das redes sociais para as pessoas e como a gente enxerga o que é uma rede social. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 2 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, a ditadores em geral. Ouça isso. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, minha voz falhou agora, senti que deu uma falhada. Tá começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que influencia milhões de pessoas pelo mundo da nossa imaginação, já que as visualizações estão bem baixas, hein, rapaziada? O que tá acontecendo? Dá força pra nós aí, visualiza essa merda aí. E aí, Murilovski, tudo bom, cara? Boa tarde a todos, essa tarde chuvosa. Esperando que todos estejam bem, fazendo aí o coro para que vocês sigam o Filho do Cabaré, que vocês esmaguem o dedo no like e agradecer a todos os que nos acompanham, dizendo que a gente vai sempre reforçar, trazer para vocês conteúdos inéditos, conteúdos bem elaborados. Caralho, o Murilo tá animado pra caralho. Já tá uma tarde chuvosa do cacete. Aí o Murilo vem assim, Pra você que está com sono, bota no repeat essa parte do Murilo, você dorme rapidamente. E aí, tudo bom, cara? Bom, e nós estamos aqui em uma ótima tarde, uma chuva muito boa, um clima ameno, não está fazendo 35 bilhões de graus de calor, e eu queria desejar a você que está ouvindo uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima madrugada, um ótimo almoço. Se você assiste a gente durante um almoço, eu quero que você tenha tudo de bom na sua vida e que você prospere muito. Tirando isso, é isso. Você está sob efeitos de drogas de ontem ainda, é isso? Faltou ele pedir os 10% do diesel. Só despedir da tela, só. Despedir da tela. Esse discurso Miss Universo dele tá difícil, só falta pedir a paz mundial e o 10% do diesel. É porque a finalização não ia ser tão legal. Eu ia falar outra coisa, mas eu desisti. Não, fala aí o que você ia falar. A gente avalia se ia ser legal ou não, vai. Não, é melhor não falar. Eu até imagino que isso aí fez muito sucesso já no passado. Tá bom, né? É melhor não. Da banana? Ia falar da banana de novo? Não. Eu ia falar de uma coisa que não ia. Eu não ia passar vergonha, mas não ia ser tão legal. Não ia ser tão bacana. Eu tô sendo uma pessoa mais do bem agora. Eu tô tentando parar de xingar. Lembra disso? Quando ele só xingava todo mundo? Era Então, exatamente o momento que as pessoas paravam de ouvir. Eu ia voltar às minhas raízes, mas aí eu pensei melhor. Por isso que eu alertei já pra não falar de novo. Achei que fosse falar da banana, igual daquela vez lá. Show a boca pra falar da banana. E aí, Vitor, tudo bom, cara? Salve, rapaziada. Boa tarde a todos aí. Vamos mandar um abraço para todos meus amigos flamenguistas aí que foram eliminados pelo Vitória da Copa do Brasil. Vai tomar no seu cu aí. E é isso aí. Faço coro nesse... Eu faço coro, não. Esse aí tá liberado. Xingar o Flamengo
pode xingar à vontade aqui nesse podcast. Flamengo e Flamenguista. Tá liberado. Mais aqui. Faço coro a esse. Vai tomar no cu Flamengo. Talvez seja a frase que eu mais falei na minha vida inteira. Vai tomar no cu Flamengo. Ultimamente tá meio baixo eu falar isso, eu tô sem moral. Antigamente era o que eu mais falava. Vai tomar no cu Flamengo. Entendeu? Às vezes o Flamengo não tinha nada a ver com a história. Eu chegava, antes de eu comemorar algum gol feito do Vasco, eu xingava o Flamengo em primeiro lugar. Ô, falando em futebol e tomar no cu aí, porra, tu vê coisa bizarra esse negócio do Neymar hoje, cara? Mano, Tava lendo aqui, eu falei, cara, que bizarrice, cara. O que ele aprontou? O cara... Não, ele não aprontou nada. Dessa vez ele tá de gaiato nessa mesmo, porque o Santos ia fazer uma substituição e o Neymar tava do lado ali, com o massagista. O quarto árbitro achou que ia ser o Neymar que ia sair, subiu a 10. E não era, o Santos não ia tirar o Neymar do jogo, ia tirar outro cara. Aí deu um rolo do caralho, o Neymar foi reclamar disso. Mas vocês estão loucos, não sou eu que vou sair. A comissão técnica não falou que era eu para sair. Subiu a placa do saiu 10, ele tomou amarelo ainda. E tomou 3-0 no lombo, né? E tomou 3-0 no lombo também. Da hora. Essa aí ele caiu de gaiato. Ele é gaiato. punido porque os caras errou ainda. Os caras erram e ele é punido porque os caras errou. Ele tá tão acostumado a fazer merda que aí quando ele não faz, nego, não, a culpa é sua. Eu sei o que você passa, Neymar. Eu também, minha adolescência era assim. Às vezes aconteceu porrada de coisa, a primeira pessoa que eles iam perguntar era por mim. Se eu tinha feito, eu tava junto. E às vezes eu não tinha nada a ver com a história. E ninguém ia lá. Vai lá, o gordo tá envolvido. Pode ir lá ver. Me lembro uma vez até hoje. Ó, só rapidinho, só pra ilustrar. E enrolar um pouquinho nessa entrada que a gente enrola bastante. Eu tava limpando os pratos da bateria no sótão de casa, tava polindo, meus pais estavam juntos comigo. Aí a gente ouviu o momento em que jogaram o ovo na casa do vizinho. O vizinho que todo mundo odiava. O nome dele era Tardelli, a gente chamava de Retardelli. Era um velho já, filho da puta. Pensem em um velho filho da puta. Multiplique por 2, é esse, cara. Aí a gente viu que jogaram, tal. A gente tava lá, tal. Mano, no outro dia, tava eu e o Juca. O Juca tava soltando pipa, eu tava só com ele. Eu sempre detestei soltar pipa. Mas eu tava lá assim com ele, assim. O cara jogou o carro em cima do Juca. O Juca agachado, ajeitando a pipa, tava de costa pra ele. Eu puxei o Juca assim. Eu falei, mano, você tá ficando louco? Eu falei pra ele. Vocês jogaram ovo na minha casa. Você que jogou ovo na sua casa, o caralho? Você tá doido, seu velho do caralho? Aí começou aquela discussão do caralho, né? Aí minha mãe tava varrendo o quintal, minha mãe falou, não foi ele não, ele tava comigo aqui em casa. Então ele que mandou jogar. Era assim. Aí eu falei, vai tomar no seu cu, seu velho do caralho. Mano, eu odiava esse maluco, tanto é que teve uma vez... Teve mais confusão nesse dia, mas não vou entrar no mérito não, só quero a minha imagem. E teve uma vez, cara, eu tava assim, encostado no carro assim, eu e o Júnior trocando ideia, aí ele veio saindo do bar assim, ele tropeçou e caiu de cara no chão assim. Aí eu fiquei olhando. Aí o Júnior foi lá, ajudou e tal, ele ia levantar, ele, não sou de idade, 70 anos de idade. Aí o Júnior, caralho, gordo, você nem pra ajudar, cara. Foi esse filho da puta, eu não ajudo não, mano. Ele tava torcendo pro ônibus passar aqui em cima dele. Ele, se fosse teu pai, eu ajudava. Eu falei, mas se fosse teu pai, eu também ajudava. Agora, esse filho da puta aí, eu não ajudo não. Eu quero que ele se foda. Entendeu? Eu quero que ele se foda. Mas você sabe que, pegando esse gancho que você tá falando sobre vizinhos, né? Essa questão que envolve essa relação de vizinhos que pode flutuar, né, entre a amizade, a irmandade, o desprezo, o ódio, assim por diante, né, porque faz parte das relações humanas. Aqui onde eu moro tinha um vizinho e ele era acusado de matar animais, sabe? Havia assim um burburinho de morte de animais e ele estava envolvido. E nós tínhamos um gato que foi envenenado. Era um gato lindo, lindo esse gato. Ele teve uma morte assim terrível, violentíssima, com veneno.
Então ele ia cevando o gato até que ele dava então veneno pro gato e matava. Foi assim incrível a morte desse gato nosso. E por fim das contas, o que acontece? Um dia ele saiu da casa dele, ele virou a esquina e o cachorro de um vizinho escapou. Era um pitbull, mas super dócil, um pitbull, muito dócil. De vez em quando, inclusive, ele escapava e vinha parar aqui em casa. É Saddam, o nome do cachorro. E aí o vizinho gritou, né, pro Saddam, né, vem Saddam e tal. Só que o cachorro correu para a direção dele. Ele virou para correr do cachorro, porque ele não sabia que o cachorro era um cachorro dócil. E ele tropeçou, caiu, quebrou a perna, foi para a cama e morreu em função dessa fratura. Bom, houve comemoração. Caralho, que Caralho. Perigoso. Pô, mano, eu achei que ia ter um desfecho Macabro. engraçado aí. Ele, não, mano, então, porque ele acabou Eu morrendo. fiquei esperando também. Eu fiquei esperando. Pra dar Cara, risada, a mas versão. não pareceu a apropriada a versão- risada. O Dark Murilo, velho. Tá foda, o Dark Murilo. Murilo da Tá meio depressão. emo, Foi ultimamente. pesado, mano. É. O minuto tá meio Caralho. ultimamente. Nossa, seu louco, eu ia só fazer um parênteses futebolístico aquela hora. Mano, essa última semana foi de jogos inacreditáveis, cara. Pra quem gosta de futebol aí, puta que pariu, que semana do caralho, mano. O jogo do Flamengo foi tenebroso, o jogo do Santos foi tenebroso, do Corinthians, o do São Paulo foi, mano, foi um jogo pior que o outro. Coisas incompreensíveis acontecendo. Ah, você diz de jogos ruins. É, mano, foi terrível, cara. Não, o jogo do Vitória e Flamengo foi maneiro. O quê? Não foi, mano. Não foi. Foi, cara. Ô, foi um jogo animado, pô. Foi um jogo Não, animado. Foi um jogo animado, realmente. Agora, sem a menor Também. condição do ataque do Flamengo. Fazer aquele. O ataque do Flamengo, não. O ataque do Vitória fazer aquele golaço em cima do Flamengo, mano. Foi 2 golaços, velho. Não, o segundo não. O segundo foi uma falha terrível do goleiro. Mas o primeiro foi golaço, porra. Puta golaço, bola na gaveta, mano. Mas, velho. O jogo foi animado, tá? Foi o jogo, aquela pressão do caralho do time dos caras lá. E o Vitória se virando lá. Foi um jogo maneiro. Mano, um time que nem o Flamengo não pode passar por esse tipo de coisa, cara. Cara, esse time está sendo super valorizado também. Esse time não é mais o time de 19, tá? É muito. Mas, mano, tem excelentes jogadores. A gente tá falando de um time que tem jogadores de nível de Copa do Mundo aí. Muitos. Um dos times que mais vai ser desfalcado quando começar a Copa vai ser o Flamengo. Porque ele tem muitos jogadores também que jogam em outras seleções. Os caras fizeram excelentes campanhas. Esse elenco aí fez excelentes campanhas. Não é plausível de você falar que tipo assim, realmente não é um. Os caras não tá mais naquela picadilha impecável. Mas, mano, as grandes estrelas ainda tá lá, velho. Porque por mais que você. Que grande estrela? A não ser que você vai evocar o Gabigol aqui. Pô, mano, o Bruno Henrique, o Pedro. Mano, mas peraí. O Bruno Henrique, ele já não é mais aquele Bruno Henrique, cara. Você olha ele em campo, ele é totalmente diferente, mano. Ele não é aquele cara que pegava a bola pela esquerda. Que Bruno Henrique? Não. Esse Bruno Henrique que você tá falando nunca existiu. O Bruno Henrique nunca existiu. Foi jogador de qualidade. O Bruno, eu tive essa conversa umas 3 vezes essa semana. Mano, em que momento da carreira do Bruno Henrique ele foi esse jogador de qualidade que as pessoas evocam, mano? Em 19 ele jogou pra caralho. Ô, mano, em 19 ele botava a bola na frente, irmão. Esquece, era difícil chegar. Ele jogou pra cacete em 19, cara. Jogou muito. Tanto é que na final lá do Mundial contra o Liverpool, ele é o único cara que não sentiu o jogo. Ele pegava a bola e ia pra dentro, velho. Entendeu? Tu ficava assim, puta que pariu, esse filho da puta aí vai resolver esse jogo aí pros caras. Eu acho que era mais falta, Entendeu? era mais falta de noção dele, porque ele é um cara bem desligado, né? Como ele mesmo disse. É. Mas então, ele jogou bola pra caralho. Hoje em dia, não é nem sombra desse cara. Entendeu? Não é nem sombra desse cara. E o outro cara que eu acho superestimado pra caralho, pô, é foda falar isso, mas o Arrascaeta, cara. Eu não vejo isso tudo que nego fala nele, cara. Joga muito, mas eu não vejo, porra, as pessoas que falam do Arrascaeta, parece que estão falando do Zico, velho. Falei, mano, não, cara. Eu acho que é porque você viu muitos meias bons jogando, tá ligado? Aí você acabou que pra você o Arrascaeta é irrelevante, entendeu?
Pô, faz sentido isso que você colocou. Tipo assim, você viu muito meia bom jogar. E aí, eu acho que a gente até teve essa discussão uma vez na academia sobre tipo, que já não existe esse meia tático que existia antes, já não existe mais, tá ligado? E aí, quando aparece futebol também é hoje diferente. ele acaba chamando atenção. Não, o Kanté fez a melhor campanha do Kanté pelo PSG, foi onde ele foi esse meia tático que, pô, ele decidiu muito jogo em passagem de bola, velho. Mas o cara ponto fora da curva total. Mas você falou do Bruno Henrique, o Bruno Henrique é uma fábrica de meia. O Kanté é volante, caralho. Hã? Não, é que me voltou o agora. O Kanté é volante, pô. Quê? Cortou a sua... O Kanté é volante. Quê? Kanté jogou de meia pra seleção, velho. De colocar outro cara de volante. Imagina, você tá confundindo o Kanté, velho. O Kanté sempre foi volante, o cara destruidor. Sempre foi. Ele não é meia de articular. O cara é destruidor. Cara, aquele meia que... Não, pô, é porque você não entende futebol, né, meu garoto? Não. É aquele volante marcador que vai lá e toma a bola. Ele toma a bola do meia e passa pro meia dele. O Ralf? Quê? O Ralf? Que jogava no Corinthians? Mais ou menos. O Kanté é um Ralf. É um Ralf melhorado. Muito melhorado, né? É um Ralf infinitamente melhorado. É o Ralf que consegue cobrar escanteio, eventualmente uma falta. O cara tem uma. O Ralf não joga mais no Corinthians, não, né? O Ralf não joga no Corinthians há uns 10 anos, Henrique. Ah, tá. Ele tava num time do interior, cara. Jogando essas séries A3, A2 aí. Não, era um time vermelho. Eu não sei qual que era. Capivariano, pode ser? Sei lá. Ele tava num time desses aí, ó. Pergunta pro André. O André deve conhecer o uniforme do Capivariano. Mano, tem um Inter aqui. Acho que é o Inter de Jundiaí, também o uniforme vermelho. Na hora. Não, vê o Capivariano, vê Ralf. Pô, só procurar Ralf, né, caralho? Não, eu desisti dessa parada. Esse dia eu fui trocar ideia com os caras lá no bar. Aí a gente chegou à conclusão que o celular destruiu a discussão da hora que tinha antes. Isso é verdade. Tá ligado? Não tem mais discussão da hora. Tipo, fulano morreu. Aí tipo, morreu. Não morreu, acabei de ver aqui no Google. Aí você, tipo assim, antes a discussão ia durar tipo 45 minutos. Aí agora já tá uma porra. Só uma coisa, o Ralf está no Guarani. E ele jogava no Vila Nova. Vila Nova, esse é o time vermelho que eu tava querendo. Mas ele jogando no Guarani, aí ó, fala dele, o Ralf. Tem três partidas, 0 gol, 0 assistência no Campeonato Paulista esse ano e um cartão amarelo. Da hora. É a cara dele. É a cara dele, o Henrique como profundo conhecedor de futebol. Eu tenho um aluno de personal agora, que ele é muito fã de futebol, ele gosta muito de futebol. E aí ele falou... Ele é muito fã de futebol, gosta muito de futebol. Pra dar ênfase, né? Dar ênfase, né? Aí ele falou, você não entende nada de futebol mesmo? Eu falei, não é o meu negócio. Nossa, você tá concluindo essa história aqui agora. Essa frasezinha aí, Murilo, não é meu negócio. O negócio é outra coisa. Melhor não caçar melhor Pokémon. Que a caçar Pokémon. Esse dia eu tava trocando ideia e daí eu percebi que eu gosto de futebol, mas eu gosto mais de esporte do que eu gosto de futebol. É exatamente por isso que eu sou tão desinteressado no futebol. Mano, porque eu percebi que é uma constante, cara. A maioria da galera que gosta de futebol, eles não gostam de esporte, eles gostam de futebol. E tem gente ainda, e tem outra tribo dentro dessa galera aí, que é a galera que gosta do time deles, eles não gostam nem de futebol. Eu sou esse aí. Eu perdi. Quando que eu acompanho futebol? Copa do Mundo. E às vezes, assim, sei lá, Eurocopa eu gosto de acompanhar, assim, mas esse lance assim, de ficar acompanhando os campeonatos. O Vasco me desgasta tanto,
é de um jeito tão... Eu vou parar de ir em show um dia de jogo do Vasco. Todo show que eu vou, que o Vasco joga, o Vasco não ganha. Quando não perde, empata. Eu vou parar de ir. Eu vou chegar assim, pega a tabela. Vai ter show do Rage Against the Machine. Vai ter Vasco e Remo. Falei, não vou, porque o Vasco vai perder. Quer apostar que vai perder esse jogo? Então, o Vasco me desgasta de um jeito tão grande que eu não consigo mais acompanhar futebol, velho. Eu não vejo mais nada, mano, tá ligado? Eu olho assim as notícias e foda-se. Raramente eu paro pra ver um jogo. Eu parei pra ver o jogo do Flamengo e mesmo assim foi metade do segundo tempo, porque eu acabei de ver um filme. Aí eu olhei assim, e falei, caralho, o Flamengo tá perdendo essa bosta. Falei, deve estar animado o jogo. Aí botei lá pra ver. Mas fora isso, cara, nada, é só jogo daquela desgraça daquele time desgraçado. Um dia vai me matar ainda. Falando em tretas futebolísticas, vocês viram o bagulho do Mbappé, velho? Não tem nada a ver. Tem que ser mais específico quando fala do Mbappé. Tá rolando o bagulho do Mbappé é uma coisa que eu não queria. Terminou com a Virgínia? Eu ouvi falar disso aí, que algum dos caras terminou com a Virgínia. Não, tá louco, mano. É um bagulho. A torcida do Real Madrid tá pedindo pra vender ele, tá ligado? Isso eu tô sabendo. Eu vi que ele assumiu posições políticas, né? Não. Ele tem posição política em relação ao lance de lá da... tem negócio de relação a... racismo. De racismo, de imigrante na França. Ele se posicionou em relação a isso. Eu vi isso. Mas, tirando essa parte aí, ele é um belo do babaca, né? Ele não se dá bem com ninguém em lugar nenhum, né? Impressionante. Agora, Mas qual que é a treta? É essa, ô Vitor? Então, mano, a petição começou, cara. A petição começou porque um tempo atrás uma revista de futebol colocou umas estatísticas do Mbappé, entendeu? Comparando ele com compras relativas, tá ligado? Relativizando as temporadas que ele fez. Então, por exemplo, a primeira temporada do Haaland no Manchester City e a primeira temporada do Mbappé, ou a primeira temporada do Maradona, do Ronaldo Fenômeno, tipo, dessas grandes compras dos últimos 30, 40 anos. E o Mbappé, estatisticamente, tipo, ele é um dos piores, obviamente é um pouco forçada a estatística, mas, cara, a parte interessante é que a petição superou agora, hoje, na data de hoje, 50 milhões de assinaturas, tá ligado? E a parada dele... Não, mas olha só, rapidamente, vocês falaram sobre uma questão política, a parada é que as críticas em relação ao do abaixo-assinado é o desempenho dele em campo. Sim. Mas posso falar uma coisa? Mas é aquilo, até que a gente... O Vitor Rei do Gancho, mas isso até vai acabar incluindo um pouco dessa conversa de hoje aqui, mas isso aí, Vitor, esse abaixo-assinado, obviamente, não são os torcedores da Espanha, né? Deve ter, mas isso aí é que o Real Madrid é aquele time desses times mundiais, tem torcedor. A Espanha não tem esse habitante, eu acho. Torcida terceirizada igual o Flamengo, você diz? Mas esses times europeus são piores. Você não vê aqui no Brasil, Henrique? Tem umas gerações aí que não torce pra time daqui, torce pra time lá de fora, velho. Tá ligado? Entendeu? Então é isso, Mano, essa história de eu não gostar de futebol e gostar de esporte, eu falo isso pras crianças, que eu não gosto de futebol, e elas acham um absurdo. Eu falo, gente, eu acho que esporte eu acho e tem coisa legal, tem coisa que você não fala em público, né, Henrique? Rapaziada, rapidão. Guarda pra você, né? Pergunta se eu não vou passar futebol. Eu falo, não vou passar futebol. Rapaziada, fala, a gente vai treinar para os jogos. Espera aí. A população da Espanha, segundo a ONU, é de 49 milhões de pessoas. Então, isso que eu falo, mano. Tem uma galera. E outra, não se confunda uma coisa. Tem muito aí voto aí pelo fato do Mbappé se posicionar, mano. Entendeu? Tem muito. Teve no Brasil aqui uns otários, só posso chamar assim, tal de pilhado. Esse cara é um puta de um babaca. Ele foi mandado embora da Globo porque ele gravou uma mulher, ele tinha acabado de transar com ela. Ela era ex-mulher do presidente da Federação Paulista de São Paulo. Ele gravou ela escondido, ele meio que fazendo as perguntas para ela sobre o cara. E aí a Globo mandou ele embora. Aí ele ficou anos
um canal na internet só falando mal da Globo e do Casagrande. Anos. E o cara fez essa merda. Ele ficava anos e anos falando disso. Ah, que a Globo é um lixo. Hoje ele tá na Jovem Pan, né? Ele é um otário. Aí o que acontece? Acho que na Eurocopa, eu não sei se foi a final ou a semifinal. Acho que foi a semifinal. A Espanha ganhou da França. E foi perto de o Mbappé ter se posicionado, né? Aí ele ficava, ei, Mbappé, se fudeu aí. Quer lacrar aí, assim, entendeu? É essa merda. Então não confunda uma coisa. Tem muita gente que vota nisso pelo fato do cara ter se posicionado, tá ligado? Agora, o Mbappé é um babaca? É um babaca de marca maior. Mas muito desses votos é por conta disso. São os haters, né? Entendeu? São os haters. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a influência das redes sociais no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nosso trabalho, no nosso relacionamento, né? Em tudo. Como exemplo, que a gente acabou de falar aqui, a questão do Mbappé, que tem 50 milhões de assinaturas no baixo assinado para ele sair do Real Madrid, e muito em conta também, como a gente falou, de posicionamento que ele tem, ele se posiciona, ele não é um cara vaselina, entendeu? E da mesma forma, por exemplo, aqui a gente também falou do Neymar. O Neymar também tem um hate grande porque ele se posiciona também, entendeu? Mas o posicionamento do Neymar é diferente do posicionamento do Mbappé, né? O Mbappé se posiciona contra o racismo, essas porra, né? A questão de preconceito com o imigrante, né? O Neymar já tem um posicionamento diferente e tem o direito de ter esse posicionamento, tá? Não estou aqui também falando que tem que ser todo mundo seguir uma cartilha, não. Cada um faz o que quer, mas tem que arcar com as consequências do que se posiciona. Exatamente. E, cara, e aí a gente hoje, por exemplo, a gente está no ano eleitoral, né? Então, vai ter muita influência de rede social esse ano, nas eleições. Já vem tendo nos últimos... Desde 18 para cá, né? Vamos colocar assim, de 18 de uma forma mais forte, mas isso já tinha um pouco antes. Podemos colocar que é desde daquelas jornadas de 2013, as redes sociais começaram a ter essa influência grande em relação a essa parte política, né, de posicionamento. Aí começa a se vincular as coisas mais absurdas possíveis, né, de desinformação, de tudo, e começou a se formar nichos que as pessoas ficam só recebendo aquilo que querem ouvir, né, e, de certa forma, as pessoas que querem que você só receba aquilo, elas adoram que você fique só naquela caixinha, né? De várias vezes já confrontei e falei, não, mano, aqui, ó, tá aqui ó, o negócio. Ah, mas você tá vendo no site da Globo, entendeu? Então, é aquele lance, o que vale é que você recebe no WhatsApp de um blog. Mano, tem várias, por exemplo, eu me lembro, eu não sei como é que tá hoje em dia, era a República de Curitiba. Era um blog. Tá, um blog, e as pessoas tratavam como se fosse um portal de notícias. Tinha outros também que eram assim, nesse pique, assim, eu nem sei como é que tá depois de todo aquele problema que teve entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Eu acho que perdeu a força, vamos colocar assim, que tinha. A gente tem o Brasil Paralelo, que até esses dias aí também, que ele viralizou uma mulher falando, ela estava na passeata do Bolsonaro aí, e aí um cara, ele vai lá, ele faz pergunta na moral, mas ele pergunta umas coisas assim, né? Aí, tanto é que ela viralizou porque ela falou que no tempo do Bolsonaro ela pagava R$ 2,90 no combustível. Né? Ela falou que no tempo do Bolsonaro pagava R$ 2,90 no combustível. Ele ficou falando assim, chegou a 8. Né? Aí ela falou, mas aí a frase relevante dela foi o seguinte, que ela virou pro cara assim, não, você tá entendendo errado, você não vê Brasil Paralelo, né? Essa foi a frase dela, né? Aí você fala assim, mano, olha a merda que esses caras fazem. Então,
A rede social, que de repente era um negócio, sei lá, para ser divertido. Eu sempre pensei assim, ser divertido, ser da zoeira, porque eu sou um cara do Orkut. Então, o Orkut tem aquelas comunidades muito doidas, né? Que você, eu me lembro, cara, que eu fazia parte de uma comunidade do Vasco, lá no meados de 2007, 2008, por ali, até antes, um pouquinho, 2005, 2006, e eu me recordo que os caras estavam se organizando para fazer uma torcida, criar uma torcida, né? E, salvo engano, é o que é hoje a Guerreiros do Almirante, né? Que é considerada hoje a torcida mais legal do Vasco, que só vai preocupado em fazer música, não canta em nome próprio, né? Porque torcida organizada, os integrantes são mais torcedores da torcida que do time, né? E a Guerreiros do Almirante tem essa proposta diferente, né? Então, nos últimos anos, as músicas mais legais que tem de arquibancada do Vasco foram criações do Guerreiros do Almirante. E eu me lembro que eu participei assim, dos fóruns, participei, que eu digo assim, eu estava lá no meio dessas conversas, assim, né, dos caras, e depois surgiu o Guerreiros do Almirante. Então, cara, eu sou desse tempo, assim, que a rede social era para esse tipo de coisa, assim, de você, só que aí também você tem coisa por bem e tem coisa por mal, na mesma proporção, né, e também vem esse outro lado, né, de pessoas que não são contra, por exemplo, algo que é legítimo, você não tem que ser a favor de nada, só que você tem que argumentar da forma correta, né? Você não pode argumentar com o seu intestino, entendeu? Você tem que usar o seu cérebro, né? Você pode não gostar, mas você fala, não gosto disso, por causa disso, disso e disso. Agora, peraí, então, eu vou tirar o Tinder da minha pauta aqui, então. Pode continuar. Tira mesmo. Porque usuário do Tinder. Usuário do Tinder detectado. O Henrique é o Grindr, né? Então, e aí vem para esse lado do ruim também. Eu me lembro que tinha comunidades no Orkut que era de coisas ligadas ao rapaz do bigodinho, lá daquele austríaco lá da Alemanha, lá dos anos 30, 40, tinha comunidade disso aí, né? Tinha pessoas que se olhar ali e vai ver as comunidades que ela seguia e fala, caralho, a comunidade que o maluco segue. Entendeu? Então, tem coisas pro bem e pro mal, né? E só que, como às vezes a desinformação, a mentira, a desonestidade intelectual, ela não precisa de muito para ela circular, ela basta... ela é simples, pode ver, ela é sempre simples. Nunca é uma coisa complexa, é uma coisa que não requer muito, e aquilo é fácil, porque te dão aquela informação que você não precisa pensar muito, entendeu? E você se sente acomodado, fala, tá bom, eu me identifico com isso aqui, mas só que você não se aprofunda nas coisas. Então a gente está no ano eleitoral que vai ser uma merda, entendeu? Vai ser uma bosta, que nem, por exemplo, essa semana aqui que a gente está gravando, teve esse lance aí do Flávio Covorcaro, lá no negócio do filme dele, do pai dele, né? Que, porra, um dos filmes mais caros da história já, né? Que só do Master tem 134 milhões. Aí tinha a Prefeitura de São Paulo disponibilizou mais 100 milhões de reais. Ainda tem emenda de 3 parlamentares que mandaram emenda. Vai ser um filme cheio de efeitos especiais. Entendeu? Vai ser, o Jim Caviezel vai receber o maior cachê da história do cinema, desse filme aí, não é possível. Entendeu? Nem Mas tudo Vingadores bem. Ultimato recebeu tanto dinheiro assim. Entendeu? Mas tudo bem, tá ligado? Tudo bem, isso pra mim não é errado. O cara, usar o nome dele... A Prefeitura de São Paulo dá 100 milhões é errado sim. Não, isso é errado. Não, tá. Eu quero dizer em relação ao lance do Flávio. Realmente, foi a prefeitura errada. Entendeu? O cara chegar, procurar, falar, vai ter assim, não quer, beleza, isso aí pra mim tá valendo, tá ligado? Isso aí pra mim só que, qual o problema que tem aí? O cara já era investigado, né? E o que pega para mim, que um pouco antes de vazar isso, o Flávio cagava os 4 ventos aí que não tinha contato nenhum, nunca conheceu. Aí quando apareceu o negócio, começa a ficar aquela merda.
E aí você vê, cara, eu gosto dessa expressão, da ginástica narrativa que os caras fazem para tentar justificar isso. Opa, Entendeu? peraí que essa aí vale a anotação. Ginástica narrativa. Essa é boa mesmo. Pode continuar, patrão. Não, Pode mas você vê. Então, eu achei maneiro isso aí. Os caras fazem uma ginástica. Eu até brinco lá no Dementes, às vezes, quando o Alexandre quer defender o negócio, falei, o Alexandre nunca abre a câmera dele, né? Quando abre, ele tá com aquela máscara de cachorro, filha da puta. Mano, eu falo, mano, você deve estar todo suado agora, irmão, tá ligado? Igual aquele meme que tem do cara suando pra caralho. Eu falei, mano, você deve estar fazendo uma ginástica agora. Deve ser físico, tá ligado? Deve ser físico. O desgaste que você tá tendo para fazer, o esforço que você tá fazendo para poder argumentar isso, tá ligado? Você deve estar exausto. Porque, mano, é muito doido isso, cara. Entendeu? Então, esse vai ser um ano, como todo ano eleitoral né, que vai ter muito, e é aí onde eu quero chegar esse lance do Flávio, que eu comecei a falar. Já começa a vir o negócio, não, que não é assim, ele já falou que olha só o que ele falou, que o Intercept tem ligações com o PCC, né, e essa porra começa a ganhar força, entendeu? Aí tem gente que fala, porra, tá vendo, é o PCC que quer derrubar o Flávio, o PCC, aí fala, não sei também de onde tiram isso, que o PCC é ligado ao PT, né, quando, na verdade, o Banco Master é ligado ao PCC, né? De lavagem de dinheiro para os caras. Mas tudo bem, isso né? Não é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas já começa toda essa retórica, essa ginástica narrativa, e isso aí vem com memes, são memes simplórios. Eu mesmo já fiz algumas paradas, alguns videozinhos assim e tal, que, mano, teve uma coisa ou outra, não teve, lógico, não viralizou pra caralho. Mas, mano, falando as coisas mais absurdas do mundo, coisas que não tem o menor nexo com a realidade, e falando como se fosse um cara de direita, assim. E o negócio teve vida própria, cara. Aí tu fala assim, caralho, velho, como que nego tá acreditando nisso, cara? Né? Então, eu falei, mano, é um negócio um absurdo que eu tô falando aí, né, teve um cara que eu criei esse, que foi, lembra que teve, na época das eleições que teve na Venezuela, essas últimas eleições, que todo mundo ficou falando, fraude, aí começou a ter queimada pra cacete no Brasil. Lembra que teve uma época que teve um monte de queimada, e foi a mesma época. Aí eu fiz um vídeo falando que era o MST que estava fazendo aquilo, para as pessoas pararem de falar na eleição da Venezuela. Mano, o nego acreditou, cara. Ainda botei o Xandão no meio. Se tu bota o Xandão no meio, velho, tu tem credibilidade no que tu tá falando. É muito doido isso. Eu arrumei um jeito de botar o Xandão no meio desse negócio aí, e o negócio foi indo, cara. Eu vi nego postando isso no status, cara. Eu falei, caralho, viado. E pra tu ver como é que funciona, cara. É muito doido isso. E como isso influencia, né? Que a pessoa acredita. Inclusive, eu tava em casa, eu falei assim, e um parente meu falou, eu acredito nisso. Eu falei, mas você tá doido? Eu que fiz, velho. Eu que fiz essa porra, sentado na academia lá de zoeira, mano. Você tá doido? Entendeu? Então, cara, esse é um problema que estamos vivendo, não que vamos viver, e por muito tempo isso vai fazer parte ainda. E as consequências têm que ter dividido a sociedade, é bom que tenha politizado, que as pessoas têm que ter consciência das coisas, mas eu acho que deveriam ser motivadas pelas razões corretas. E fica polarizando a sociedade, né? E é isso mesmo, a introdução foi grande, Murilo, não toca daí que eu vou pegar alguma coisa para comer. Seja longo, não seja breve, nós não vai me foder. A ele, vai, irmão. Você é louco, eu já peguei um café. Eu vou fazer igual o Ademar Vigaro da Escolinha de Troy Raimundo. De fato, a gente precisa entender, eu particularmente sou de uma geração em que a minha infância, adolescência e juventude, o grande meio de comunicação foi a televisão. A televisão ela veio e superou o rádio obviamente ainda existe, é um meio de comunicação importante, mas eu talvez tenha vivido aí os 25 ou 30 anos, não sei, mais importante na televisão no que se refere à influência que ela teve na sociedade.
sobre os costumes, a cultura, os gostos, a moda, a influência em relação às opiniões. Então, a televisão ela teve isso. E assim como a televisão ela vem para superar a influência ou a importância do rádio, a internet veio então para superar a influência e a importância da televisão. E o curioso é que a internet ela consegue englobar esses dois meios de comunicação. Então, na internet eu posso ter o rádio e eu posso ter a televisão nela. Quando surge a internet, aqui no Brasil me recordo, então a internet, ela havia uma... Colocar a palavra promessa, eu não sei se é a palavra mais correta, talvez a esperança de que ela fosse um grande mundo livre, em que você pudesse postar, colocar as coisas, enfim, né? E que ela fosse democratizar a comunicação, né? Os meios de comunicação, a forma de propagar essa comunicação. Então, acho que houve uma esperança em algum momento disso, e que durou muito pouco, porque a internet ela também foi ocupada. Ela foi ocupada por grandes empresas, então você entra na internet, você já está sujeito às formas de ação dessas empresas. Então você entra, a primeira coisa que você faz é você acessa o Google, né? Então o Google ele já te direciona para onde ele quer, você obviamente pode se direcionar, né, buscando algumas coisas, você vai no seu e-mail também está ligado a essas grandes empresas. Se você então busca alguma informação, as informações elas vão vir através dos sites de pesquisa que também são de grandes empresas, isso sem contar essas outras grandes empresas que também colonizaram esse espaço que a gente chama de internet, como por exemplo o Facebook, né, o Instagram e outros, X e assim por diante. Então, essa esperança, essa promessa que havia, ela praticamente desapareceu. Você precisa, assim, são poucos espaços na internet que hoje elas não são colonizadas. Pouquíssimos espaços. A grande maioria desses espaços já está colonizado, já está ocupado. Então, você subloca hoje esses espaços. Virou uma forma de ganhar dinheiro, né? Então você hoje ganha muito dinheiro, né, com essas plataformas, né? Ou melhor, você pode ganhar dinheiro. Essas plataformas sim ganham muito dinheiro, são plataformas muito ricas. E além disso, elas passaram através dos algoritmos. Os algoritmos eles se desenvolveram de tal forma que eles conseguem direcionar, redirecionar conteúdos a partir de viés ideológicos, de gostos e assim por diante. Então, sobre alguns autores dizem que hoje a gente vive um chamado capitalismo de vigilância. Então, nós estamos constantemente na internet sendo vigiados. O que a gente faz, o que a gente posta, os nossos gostos, quais são as nossas preferências políticas, etc, etc. E o grande problema é que tudo isso é muito novo. Nós temos aí de internet, desde o seu início aqui no Brasil, aproximadamente 30 anos. Contudo, assim, você teve um grande boom da internet, a última década, principalmente em função da pandemia. A pandemia, ela acelerou um processo que, ao meu ver, né, eu não sou um sociólogo, então, assim, é uma opinião de quem não é um especialista, mas eu vejo que a pandemia ela foi um catalisador. Tudo que iria acontecer, aconteceu numa velocidade muito grande. Então, ocorre que a internet ela possibilitou
através desse catalisador que foi a pandemia, fazer com que as pessoas elas se tornassem muito dependentes, ao ponto de que muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente precisa da internet. Do e-mail ao uso da inteligência artificial, ao uso das redes, ao WhatsApp. Então a gente passou a ser uma sociedade altamente dependente das redes. Isso, obviamente, como tudo que o homem faz, né, a gente tem as contradições típicas dos nossos inventos, do nosso progresso. Por um lado, veja, eu sou de uma época em que, por exemplo, eu ia para a faculdade, então eu passava, sei lá, meio período lá, ou às vezes dependendo do que fosse, um dia todo, você ficava sem comunicação, né? Você não sabia onde você estava, né? Você só era, você só tinha um conhecimento de você se você ligasse para casa ou na hora que você chegava embora, né? Hoje não, hoje a gente está sendo monitorado online, em loco, né? Você consegue acessar a pessoa, inclusive você tem no seu próprio celular, você pode saber onde a pessoa está e assim por diante. E você tem hoje a internet dominando espaços que eram espaços, vamos dizer assim, públicos, né? E isso aí gerou uma mudança no comportamento, nos hábitos, que teve um impacto, obviamente, na sociedade como um todo. Eu vou, obviamente, deixar aí para os estudiosos, né, falarem sobre isso, ou estudarem isso, falar tudo nós podemos falar, obviamente, mas eu não vejo, assim, uma única atividade humana que não tenha sido atingida pelas redes. Então você, por exemplo, tem hoje o comércio, né? A demanda do comércio online, ela é uma coisa espetacular. Haja visto que você sai aí nas pequenas e médias cidades, você vê o impacto disso nos chamados centros comerciais. Quantidade de lojas ou de salões para alugar, salas para alugar, em aberto, né? Meses sem alugar, né? Isso teve impacto inclusive no aluguel, né? Caiu os valores do aluguel. Esses centros comerciais você pagava um valor altíssimo e hoje você tem uma demanda reduzida, fez com que valores desse aluguel eles diminuíssem. As atividades educacionais, o que você tem hoje de cursos online ou semipresencial, de graduação, pós-graduação, especialização e assim por diante, enorme. Hoje você pode, por exemplo, se você sabe inglês, você entra lá no Meet, MIT, e você tem conteúdo de muitas disciplinas lá, você pode baixar e estudar em casa, sem problema nenhum, está disponível. Uma quantidade grande de artigos científicos produzidos. Antigamente era necessário você ir para a universidade, né, você ter acesso à biblioteca, na biblioteca você pesquisar, você procurar. Havia todo um trabalho de garimpo desse conteúdo que só era possível feito de forma presencial. Quando começou a melhorar, você ia até o computador, aí você digitava o que você queria, aí ele saía os livros, os compêndios, os artigos, e qual estante que estava, você ia procurar, né? Quer dizer, hoje você tem essas coisas praticamente todas digitalizadas, né? Você pode, à sua casa, ir consultar, estudar, escrever um artigo, publicar e assim por diante. Você pode publicar um artigo científico
praticamente sem sair de casa hoje em dia, né? Coisa que há 20, 30 anos isso era impossível de se fazer. Você tem um impacto nos relacionamentos. Então, hoje você, por exemplo, pode ter uma vida social praticamente online. Tanto que você tem grupos, né, de jogos, grupos de namoro, grupos de amizade, grupos de torcedores, né, divididos por afinidade de gosto, de idade, ideologia política. O que me faz pensar que a internet, inicialmente, veio assim, talvez com uma esperança de fazer com que houvesse uma união global, fizesse com que o ser humano se tornasse mais subdividido. A gente tem hoje as pessoas cada vez mais fracionadas em grupos de gosto. Então eu vejo que, se por um lado hoje é muito mais fácil, muito mais rápida a comunicação, essa comunicação só acontece em bolhas, infelizmente. Então eu vejo que, como toda a criação humana, né, e as suas contradições, a gente vai precisar, obviamente, estudar, como já tem sido feito, obviamente, esse impacto da internet na sociedade, porque alguns efeitos colaterais têm surgido, como o próprio Brunão falou, quer dizer, que ele colocou aí uma série de notícias falsas e as pessoas compraram como verdadeiras, né? Parece que há uma dissonância cognitiva. Então, as pessoas, ao que tudo indica, elas perderam o filtro. E nesse filtro, elas acabaram por não fazer mais uma análise mais profunda daquilo que elas escutam, daquilo que falam para ela, né? Elas só estão só estão atrás do que a gente chama de viés de confirmação. Eu me recordo quando eu era garoto, estava na cidade do meu primo, uma cidade bem no interior. Ela é uma cidade grande, sabe, um território grande, e a gente andava muito, sabe, garotada, né, e a gente ia longe, a gente andava às vezes por horas. Um dia eu estava passando na rua e tinha 3 homens, eles estavam secando alpiste. Para quem não sabe, alpiste é uma comida, né, uma semente que eles dão para passarinho. E nós paramos e ficamos observando eles manusear aquele alpiste. E eu não sei dizer para você a quantidade que era, mas era suficiente para que 3 homens eles manuseassem, né? Passassem uma espécie de um rodo para homogeneizar, deixar no sol e tal. E ficamos olhando aquilo ali. Aí um dos homens, ele disse assim pra gente: esse alpiste vai para os Estados Unidos. Nós estávamos tava eu, acho, 2 primos meus, mais um parente do meu primo, estávamos em 4 pessoas, 4 garotos. Aí nós não falamos nada, nós saímos, aí esse parente do meu primo virou pra gente e falou o seguinte: você acha que se isso aí fosse para os Estados Unidos, eles iam mandar só essa quantidade pequenininha assim? Eu achei super curioso como que ele conseguiu fazer uma análise, né? Relacionar essa questão da quantidade, né? Mandar para os Estados Unidos e tal. Eu fiquei pensando, de fato, se fosse mandar alguma coisa para fora, eles iam mandar num avião, uma quantidade grande, né? Não um saco de 20 quilos de alpiste, né? Sendo que eu não sei se eram 20 quilos, mas era uma quantidade pequena. O que eu quero dizer com esse exemplo, né? Que essa análise que ele fez me levou a fazer pensamentos mais profundos. E a internet, apesar de você poder encontrar muita coisa boa, me dá a impressão de que, somente com essa questão do celular, né, que a gente consegue carregar para cima e para baixo, você fica vendo aqueles stories, né, rapidamente, aquelas mensagens tão rápidas que você não leva a essa dissonância cognitiva. Então, a gente, como sociedade, vai precisar fazer talvez uma análise em que a gente
precisa talvez dar um passo atrás. Porque nós, seres humanos, nós evolutivamente, a gente foi criado em sociedade, em grupos, e nós somos seres analógicos, nós não somos seres digitais. E nosso cérebro, ele tenta, dentro da sua plasticidade, entender toda essa estrutura digital, mas nós não somos seres digitais, nós somos seres analógicos. Então, eu acredito que ainda a internet ela vai precisar passar por modificações bastante profundas para que a sociedade possa resgatar a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira humanidade, a nossa verdadeira percepção de mundo, que, em certa medida, acabou sendo perdida em função dessa digitalização excessiva da nossa sociedade. Essa história, ele tava andando no mato com mais 3 caras. Se é o Henrique fala um negócio desse, hein? Se é o Henrique, a gente já fica zoando aqui. Seletivo? Mas você vê como você já disse do mato. Uma, não estava no mato, falei que era uma área grande e a gente caminhava bastante. Inclusive, os caras estavam fazendo secagem na rua, não era nem no meio do mato. Você tem ideia, né? Você vê como você já está com a dissonância cognitiva e você está tudo com confirmação. É que você primeiro era só você e seu primo, depois tinha outros 2. Você não conta história sua lá na sua cidade que você veio lá de Pirapora, né? Que você é lá em... sou de Pirapora. Né? Sou de Pirapora. Isso que você tinha lá, que vocês jogavam ovo na casa daquele vizinho seu e tal, né? Aí vocês iam lá fazer remo holandês, não era isso? Não, isso aí não. Não sei que porra é essa não, mas a gente não faz isso não. A gente não faz isso não. É Niterói. Uma coisa... Niterói. Hein? Uma coisa, eu, por exemplo, quando o Murilo estava falando aí, e é curioso isso, porque hoje é difícil a gente desassociar internet da rede social, né? Notou isso? Na nossa cabeça é tudo a mesma coisa, assim. Mano, não dá pra... Pode. Você e o Murilo, vocês têm uma visão muito velha sobre o tema, vocês estão ligados nisso aí, né? É porque a gente é velho, deve ser por isso. Porque, tipo assim, o Murilo falou uma frase antes, é que dificilmente você encontra meios onde que já não estão colonizados. E aí, cara, eu acho que, tipo, pra mim, eu não sei se pro Henrique é a mesma coisa, mas pra mim, cara, esse negócio, tipo assim, que a internet é meio terra de ninguém, é muito verdade, tá ligado? É uma coisa, é uma coisa recorrente e de fácil acesso, tá ligado? Em um monte de lugares, cara, parece que, primeiro que em um monte de lugares ainda é barbárie, as pessoas falam indiscriminadamente sobre qualquer tipo de tema, seja ele criminoso ou não. E, cara, e toda vez que parece que alguém inventa alguma coisa, algum jeito de monitorar ou ser um pouco mais incisivo com punições, as pessoas melhoram cada vez mais se esconder, velho. Então, cara, mano, não entendi qual que é a relação. Qual que é a relação de ser velho com isso? Não entendi. Não, é porque, tipo, a visão que vocês têm é que, tipo, tudo é rede social. Quando, por exemplo, pra mim, a minha relação com rede social, com internet, não tem quase nada a ver com rede social, velho. O que eu disse é o seguinte, que ela está colonizada. Eu coloquei as redes sociais porque são a parte colonizada mais conhecida. Exatamente. Mas assim, dificilmente você vai encontrar na internet um espaço em branco, um espaço vazio. E está colonizado, inclusive, pelo crime, né? Você acabou mesmo de falar que ele está colonizado. E um detalhe, né? Eu falei que é difícil a gente desassociar a internet de rede social. Eu não falei que era a mesma coisa. É que, por exemplo, as pessoas se formarem... Da visão mais antiga. Eu acho que eu partilho um pouquinho dessa concepção do Victor, que eu penso na internet muito mais de outra forma do que rede social. É que, tipo, como assim, você pensa, então? É que até sobre ambientes colonizados, como o Murilo tinha falado anteriormente, cara, a todo momento, para não dizer todo dia, as pessoas estão inventando coisas novas, cara.
E a internet ainda é um lugar que é muito terra de ninguém, mano. Não dá pra saber direito o que as pessoas estão fazendo ou, tipo, como controlar o que tá acontecendo. E tem muitos lugares que, tipo, se orgulham de não participarem, tipo, do grande meio de internet. Tá ligado? Cita um Tem muitos exemplo. lugares. O Mas Discord, esse lugar por não é exemplo, uma rede. Mas o Discord não é uma rede social? Não. Não. O Discord não é uma rede social. O Discord, o Reddit era isso antes. Mano, Mas você tem um peraí. monte. O O Discord. Reddit, Bruno, o não Reddit tem ele é mais fóruns. próximo do Orkut do que você. Não sei se você Tudo tem uma bem. noção do Reddit. Mas o Mas Discord também não é um lugar que as pessoas, por exemplo, abrem. Eu nunca entrei no Discord. Abrem uma sala e as pessoas interagem lá. Isso pode Não é pode isso? acontecer. Isso Isso é não uma das Isso é uma necessariamente. rede social, caralho. Isso é uma rede Não, mas social. não é necessariamente isso. Não se É resume que a na isso. cabeça. Agora, desculpa, mas o que eu estou entendendo é que para vocês, rede social é aquilo que você bota. Estou jantando, tira uma foto. Estou fazendo tal coisa, tira uma foto. E para mim, rede social é qualquer lugar que você socializa com outra pessoa. Por exemplo, Discord. Vai ter o Discord de pessoas transmitindo, as pessoas atacando moradores de rua. Isso para mim é uma rede social. Que várias pessoas se reúnem ali para ver aquele conteúdo. Isso é uma rede social, caralho. Então, a Eu não rede tô social entendendo o que vocês estão falando que não é. a rede social parte do princípio que o negócio é democrático. Entendeu? E que você pode ter tipo assim, você vai ter acesso a todas as ferramentas que ela Não disponibiliza. necessariamente. Não necessariamente. Então fala pra mim, Não tipo, vocês, necessariamente. vocês que têm poucas redes sociais, qual ferramenta tipo assim, vocês dispõem numa rede social que eu, por exemplo, não disponho se eu entrar nessa rede social hoje? Por exemplo, Facebook, existe Facebook, como que eles dão o nome? Facebook profissional, você tem que pagar, para você ter essas determinadas ferramentas e tal, tem que pagar. Existe o Facebook, vamos dizer assim, gratuito, entre aspas, né? Já que eu não sei um grande... Murilão, mas aí você tá citando, tipo assim como tem o LinkedIn Premium, cara. Sim, Eu tô existe, falando pra pois vocês então. que tem um monte de Então, mas lugares. como eu tô falando, ela não é democrática. Para você ter acesso a determinadas coisas, você vai precisar pagar, né? Eu não sei se eu me fiz entender bem. Não fez entender, porque, por exemplo, você falou, é democrático. Eu não posso escrever o que eu bem entender no Instagram. O Instagram me priva de certos comentários que eu faço em algumas coisas. Ele fala assim, esse comentário ofende entendeu? Mas quando eu xingo o nego de direita ou nego evangélico, aí vai lá, bota lá, esse comentário fere as regras de convivência da comunidade. Entendeu? Isso não é democrático. É só você colocar uns arrobas, uns números no meio das suas falas. Isso aí, foda-se. Né? Foi o xingo mesmo. Entendeu? Isso não é democrático. Então, mas eu não sei você escreve caralho, você escreve C@R. Eu sei disso, Henrique. Eu sei disso, mas é isso que eu tô falando. Se eu for escrever a palavra, e ele me barrera, isso não é democrático. Entendeu? E eu não entendi essa questão de democracia que o Vitor quis colocar em rede social. Você se expressou mal. É que pra mim, é que quando, tipo assim, a gente falou sobre influência de redes sociais. Quando vocês dois falaram, tipo, pra vocês, rede social tem a ver muito pela retórica de vocês com parte de informação, interação social. Isso é um conceito hoje já ultrapassado do que é rede social. E, tipo, do porquê as pessoas usam. Tá ligado? Mano, eu já peguei mina pelo LinkedIn e já arrumei emprego pelo Tinder, viado. Tá ligado? Esses papéis que vocês estabeleceram. Esses papéis que vocês estabeleceram, tipo, do que é a rede social e da onde ela tá, mano, não, por exemplo, na minha vida já não se encaixa. Não sei se na do Henrique chega perto. Mas peraí, Vitor, eu acho que você entendeu errado o que a gente quis dizer, cara. Acho que a essência do que a gente quis falar é o seguinte: rede social é um lugar que as pessoas se encontram virtualmente, ou que você encontra pessoas que pensam igual a você, entendeu? Ou que gostam da mesma coisa igual a você. Por exemplo, você tem o Instagram. O Instagram tem perfil de pessoas e tem perfil de, sei lá,
um que eu sigo, Plantão Vascaíno, que dá notícia do Vasco. Várias outras pessoas se identificam com aquilo, vão lá e seguem aquilo, para acompanhar aquilo. Às vezes as pessoas nem interagem ali. Às vezes eu tenho um comentário ou outro, fala, porra, que merda. Aquele lance de torcida de futebol, entendeu? Mas esse lance que você deu aí, já consegui, já peguei mulher pelo LinkedIn. E, mano, eu não entendi isso. A gente não pensa diferente disso. Entendeu? Eu não entendi onde você quis chegar com isso aí. Mano, pra mim, é que, tipo, não tem, pra mim eu acho que eu fui bem claro. É porque, velho, a parada, quando você falou sobre informação, entendeu? Daí, se você eu dei um exemplo. Os jornais, as paradas. Não, mano, mas isso é muito tipo a forma como você consome a internet, tá ligado? Porque hoje, pra mim, é mais fácil eu pegar, por exemplo, eu uso muito Instagram. Eu segui os perfis que eu, por exemplo, de notícia do Vasco, coisa de boxe. Meu Instagram é isso. É Vasco, boxe, e às vezes tem uma coisa ou outra de política, assim. Isso depende, entendeu? Mas geralmente é isso. Às vezes é pé feminino também, quando eu começo a seguir um monte de perfil de pé feminino, aparece. Mas então eu chego lá, é ali que eu vejo, entendeu? As coisas ali, é por ali que eu me informo. Aí eu quero, por quê? Ali é mais rápido para mim hoje do que eu entrar na página para ver o que está acontecendo. Por exemplo, é mais rápido para mim eu entrar no Instagram e vai estar lá G1, Band News, Jovem Pan, porra toda falando negócio, do que eu entrar um por um deles para ver. Entendeu? De eu entrar no Globo.com para ver o negócio, para entrar na Band News para ver o negócio. Ali já me dá ali a parada, eu vou ali e falo, caralho, entendeu? Eu não entendi o que você quis dizer. Desculpa. Rick, me ajuda aqui, mano. Puta, olha para quem tu vai pedir ajuda, vai piorar a explicação. Eu tava tentando organizar. Eu tava tentando organizar na minha cabeça. Já me deu até um arrepio agora. Cara, eu acho que assim é difícil chamar o Discord de rede social, tudo bem, né? Tem servidores, mas eu acho que eu vejo de uma forma diferente do que é uma rede social. Talvez eu use errado. Dá um exemplo do que vocês fazem no Discord, só pra gente entender. Eu faço no Discord, eu entro para jogar com os amigos, com os colegas, com os amigos meus, tá? Mas isso não quer dizer que você está interagindo com seus amigos. Não. Então você abriu o StreamYards, que a gente usa aqui, é uma rede social. Então tudo é uma. A gente está socializando. A gente está socializando aqui agora. Se o StreamYard agora. Então, por exemplo, se o StreamYard exigisse que cada um de vocês criasse um perfil e ele tivesse uma plataforma, assim, que você tivesse que ir por lá para a gente abrir, tudo bem, entraria nesse conceito de rede social. Mas o que a gente está fazendo aqui, a gente está socializando. Então, mano, eu acho que tá rolando uma pequena confusão do que a gente enxerga como rede social e o que a gente enxerga como ferramenta que tem a gente disponibilizando na internet. Tá ligado? Porque, tipo, pra mim o Teams não é uma rede social. Então, o Teams, o Google Meet. Então, peraí. Então vamos lá. Então vamos lá, então. O StreamYard e o Teams são ferramentas, certo? Para você socializar, por exemplo. Sim. A gente poderia estar aqui e não estar gravando, só estar conversando, certo? A gente poderia não estar gravando o podcast. Eu já fiz reunião de trabalho aqui, eu não gravei. Eu mandei o link para cada um, a gente se reuniu, tá aqui, entendeu? Não gravei, não apertei gravar nada. A gente, aquela fase inicial que a gente fica conversando antes de gravar, ali foi uma forma de socializar. Isso é o Discord, então, que vocês estão falando. Basicamente. É que o Discord pode servir para coisas específicas também. Tipo? Então, desde você, combinar de coisa de torcida organizada até de atentado terrorista, tá ligado? O Discord tem um monte de meandros pra você explorar dentro dele, tá ligado? Mas o Discord você tem que fazer um cadastro pra entrar no Discord, ou não? Tem, você pode fazer um cadastro pra entrar no Discord. Isso. Então é uma rede social, amigão. Aqui você não tem que fazer isso. Aqui você não tem que fazer isso.
Mas nem no Google Meet. fazer um cadastro. As paradas que acontecem lá é diferente de qualquer outro lugar, tá ligado? É tipo, por exemplo, quando você tava falando sobre disseminação de informação e que essas paradas que a rede social tem, mano, as paradas do Intercept ou daquelas paradas quando começou os vazamentos de coisas na Rússia lá, de documentos do parlamento russo, todas essas paradas aconteceram, mano, de um monte de nóia trocando ideia no Discord, tá ligado? Mas É que por mais que pareça, não é a mesma coisa. Longe disso, tá ligado? Tanto que se você pegar as redes sociais é uma coisa um pouco geracional. Se você parar pra pensar, tipo, qual o público que usa o Instagram é mais ou menos a galera da minha idade, tipo, entre uns 23 até uns 30 anos. Aí, tipo, se você jogar essa galera dentro do Discord, você vai ver que, tipo assim, geralmente a galera já tem curso superior, ou a galera já trampa com área de tecnologia. A mesma coisa, você pode jogar isso pro Facebook, tá ligado? Tem uma faixa além de ter uma faixa de idade da pessoa que tá lá, dá pra você desenrolar não, né? A estatística diz até mais ou menos, tipo, qual é a formação daquela pessoa. Tamanha complexidade que tem pra você desenvolver uma parada. Ó, tipo, o Murilo comentou que ele é da época da TV, que a disseminação de informação acontecia pela TV. Antes, pô, era carne de vaca, as pessoas interpretarem errado. O Murilo é do tempo do mensageiro. O cara vinha sacudindo o sino, falando. Eram coisas pra vocês, eram coisas, tipo, normais, tá ligado? E aí, mesmo assim, já não tinha esse nome, mas já existia fake news, já existia a disseminação de informação errada, portanto que na época de vocês existia a palavra que agora as pessoas já não usam muito, que é a tal da retratação, que agora já ficou meio fora de moda, se as pessoas se retratarem. Sabe, fora de moda do cacete. Se você entrar em juízo, você consegue uma retratação pública, amigão. Mano, mas hoje acontece a mesma coisa com a internet, tá ligado? Do mesmo jeito que foi espaço pra um monte de disseminação louca de informação e um monte de merda, mano, tem muita gente falando muita coisa interessante na internet. Só que, novamente, você precisa ter um mínimo de discernimento pra você pegar. Como a mesma coisa quando vocês estavam falando sobre TV. Não, o que eu vejo é o seguinte, assim, a impressão que eu tenho, e eu não, como eu disse anteriormente, obviamente eu careço de conhecimento e ferramentas para discutir determinados assuntos com profundidade. Então eu não conheço essas, como você disse, ferramentas, né, que não são redes sociais. Mas eu faço uma comparação assim, ó, eu sou da época da televisão. Tá. Teve um momento que veio TV a cabo. Então aí tinha uma TV que era só filme, uma era só desenho, uma era só série, uma era só vida selvagem, assim por diante. Não deixou de ser TV. Só que ficou segmentado, né? Então você tinha 24 horas só um determinado assunto, né? Então a televisão, como eu conheci, você tinha tudo isso nela só, depois isso foi se destrinchando, mas não deixou de ser TV. Então talvez, eu estou falando sem ter um conhecimento a fundo, ter, né, estudado para valer, mas todas as chamadas ferramentas que você diz, nada mais são do que o próprio desenvolvimento dessas redes sociais, só que, de repente, com novas formas de você poder interagir, de você poder fazer coisas que, de repente, por exemplo, o Facebook, ele não te dava, né? Mas, se você olhar no fundo, o extrato inicial, o princípio ativo é o mesmo, né? Que é o quê? Que é chamar pessoas para que elas se reúnam de acordo com determinados interesses, lícitos ou não, tá? Não estou fazendo juízo de valor, e que a partir daí ela desenvolva atividades, né? Então, assim, apesar de a gente poder dar um nome diferente a isso, mas se você olhar o princípio ativo, talvez seja o mesmo. Pô, Murilo, tu falou um negócio aí, sabe que eu me lembrei rapidinho aqui? Eu sou do tempo que a HBO eram 2 canais, HBO e HBO 2. E a HBO 2 passava a programação com 6 horas de diferença. Ou seja, aquele filme que você queria ver, porra, não consegui ver, então você tinha que esperar 6 horas que na HBO 2 ia passar o filme. Outros tempos, né, mano? Eu me recordo. Início dos anos 90, isso aí.
deixa eu pontuar que você falou, Bruno, de faz um cadastro aí, vira uma rede social. O Reddit, ele é muito parecido com o Orkut, de certa forma, que ele tem as comunidades, você participa das comunidades, tem os posts de cada comunidade, de cada assunto, mas você não precisa fazer cadastro nenhum para participar do Reddit. E o Reddit mas pode considerar, pode não tem considerar uma rede social. Tem fóruns. E fórum? Fórum é o quê? É uma rede social? O Reddit é mais parecido com um fórum do que um Facebook, por exemplo. Então, por exemplo, tem fóruns que as pessoas interagem naquilo. Então, para mim, isso é uma rede social, cara. Desculpa. Eu quero bar antigamente. Entendeu? Para mim, eu quero bar antigamente. Você chegava no bar, nem sempre você conhecia as pessoas que você estava ali no bar, mas aí você ficava ali tomando a cerveja, o assunto vinha em comum, e você conversava com pessoas que você no dia a dia você não tinha menor contato, entendeu? Então só via passando, entendeu? Isso para mim era o que era a rede social hoje. É legal esse silêncio aí, muito legal. Para editar, então, para quem edita é excelente, que eu tenho que marcar o tempo para tirar. Vocês são uns otários mesmo, vai tomar no cu. Eu tenho que ficar lá igual um babaca para cortar esse silêncio. Na verdade, você não vai ser muito diferente do que você é na vida real, né, no dia a dia. Vai lá andar no meio do mato lá com os primos lá e ver os caras separando alpiste. Te foder, rapaz. Inclusive, ele é alpiste lá de Niterói. Eu não sou de Niterói, não sei por que tu tá falando de Niterói, eu quero que Niterói se foda. Eu não sou de Niterói, porra. E preconceituoso do seu meio? Que tem? Que preconceituoso com o que, rapaz? O que você tá falando, moleque? Deixa os caras do seu meio saber que você tá sendo preconceituoso com eles. Meu? Que porra de tomar. Seu meio, só fala bosta. RJ? RJ é grande, tá, mano? Tem suas diferenças entre os do RJ. Tá sendo preconceituoso, cara. Eu sempre te tratei bem. Você é PCD, homossexual, sempre te tratei bem. Nem veio, mano. O Victor mandou um vídeo do dilúvio que tá caindo na casa dele. Acho que é por isso que ele caiu. Provavelmente. Vambora, rapaziada. Eu tenho que ir lá cuidar daquele rapazão lá. Obrigado pela consideração no PCD. Até semana que vem, abraço a todos. Obrigado pela consideração ao PCD. PCD e LGBT, isso é tudo junto. Valeu, gente. Valeu. Até semana que vem, um abraço. Até mais.